Bom, hoje eu queria falar sobre a visão que, de maneira geral, nós temos, toda a sociedade, governo, né, e os responsáveis pelo ensino e pela estratégia da educação no país, têm sobre a chegada do computador e da internet e o que eles pensam em fazer a partir daí, né? Eu recebi da Lu Lopes via Facebook, né, a dica sobre que saiu na revista Info ontem, dia 3 de abril de 2013, a matéria Escola Digital desafia professor analógico. E aí eu vou destacar aqui o que se diz nessa matéria aqui. Então, a presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Cleusa Repulho, diz que, abre aspas, a tecnologia não está integrada nas faculdades e na sala de aula. É notória a angústia dos professores. O segredo é fazer com que todos os professores entendam que isso é importante. Que é importante colocar o computador em sala de aula. Ou que é importante usar o computador. Cleusa lembra que cabe ao MEC induzir políticas públicas. A pasta informou que pretende oferecer capacitação a todos cerca de... Aí já está falando o MEC. Né? O MEC, né, pretende oferecer capacitação a todos os cerca de 500 mil professores do ensino médio no estado que está distribuindo. Os cursos voluntários têm duração de 4 a 6 meses e são semipresenciais. Apesar de receber críticas sobre a distribuição de tablets sem que houvesse uma plataforma específica para o seu uso, o ministro Aloysio Mercadante tem mostrado preocupação com a formação. Em entrevista ao Estadão, no caso, né, publicada ontem, quando se revelou que o ministro trabalha na criação dessa plataforma. Mercadante reafirmou que a capacitação dos professores é a prioridade. O ministro já repetiu algumas vezes que os estudantes estão no século XXI, enquanto os professores no século XX. Olha só. Vamos entender uma coisa importante quando a gente fala de escola, quando fala de educação, quando a gente fala de necessidade de uma coisa chamada educação. Vamos pegar a história da humanidade e vamos entender qual é a função da educação e do ensino. Nós precisamos, isso desde a época que nós saímos das árvores, o mais velho precisa passar para o mais novo o seu conhecimento, para que esse mais novo não repita aqueles erros, possa dar continuidade e que possa manter o aparato produtivo funcionando para a sobrevivência da espécie. Então, obviamente que aí você vai dizer, não, mas espera aí, não é só o aparato produtivo, a questão da arte, do lazer, a questão das ciências, tudo bem, mas objetivamente existe que veio lá de trás é isso. O cara ensinou o outro a caçar e a pescar, para quê? Para que o cara pudesse produzir, que ele continuasse mantendo. Depois você vai sofisticando essas necessidades, mas essa é a base, né? Então a gente vai ver o ensino e a educação no passado, a gente vai ver o quê? Que essa educação ela vai variar, ela vai ser modificada profundamente na maneira que é feito esse repasse, quando você tem mudanças nas tecnologias cognitivas. Porque a base do repasse do conhecimento é feita através de uma tecnologia cognitiva. Quando a gente fala em educação, a gente não está falando assim, vamos fazer educação telepática. Se a gente tivesse educação telepática, tudo bem, mas nós não temos educação telepática. A gente não pode chegar, abrir a cabeça da criança ou do jovem e meter lá um chip em que ele fecha lá, como já existe em alguns filmes, né? Aí ele fecha, pronto, ele já está com tudo ali, né? Não. A educação ela é feita na base da comunicação, da transmissão do conhecimento. E a transmissão do conhecimento humano é feita através de um canal de transmissão. Então a gente tem fase 1, escola, transmissão do conhecimento, fase 1, oral. Você tinha, isso era pouca gente no mundo, um professor, né, um professor que nem era às vezes oficialmente um professor, que repassava para o jovem de maneira informal e ia ensinando, né, ou seu ofício, ou as coisas que deveria aprender para manter a aldeia, a pequena cidade funcionando, etc, etc. E a gente veio com esse modelo da escola
oral, meio informal, etc., etc., repassada e depois salpicada aí pela escrita, a escrita manuscrita, né, que era pouco massificada em função do tamanho dos livros e do preço do livro manuscrito, que não tinha como sair circulando. Então a gente tinha então esse professor que ia lá, aqueles orientadores que a gente vê nos filmes, que iam lá nos reis, nos nobres, e ensinar para aquele pessoal. Então, quando a gente desenvolveu a possibilidade da fala e depois um pouco da escrita manuscrita, a gente construiu um modelo de escola. Definiu um modelo que era um modelo informal, que era um modelo que tinha a ver com o número de pessoas que tinha, e tinha a ver, então, também com a necessidade de repasse daquele conhecimento naquela época. Quando você introduz a chegada do papel impresso, o papel impresso tem duas coisas importantes, que ele surge a partir de 1450. Ele viabiliza, né, uma possibilidade humana de criar aí um ambiente produtivo bastante forte. Esse ambiente produtivo ele vai ser disseminado, esse ambiente produtivo ele vai ser disseminado e permite que a gente tenha uma expansão. Então, em 1450 a gente tinha aí 400, 500 milhões de habitantes no mundo. A gente vai chegar em 1800 com a disseminação desse novo ambiente que possibilita, né, que a gente possa produzir mais a partir de novas ideias, inovações, etc., etc., né? E a gente, então, a partir de 1800, a gente vai começar a construir as revoluções, né, pré-1800, Revolução Americana-Francesa, depois, na sequência, a Revolução que vai dar sequência a isso, a Revolução Industrial, e a partir daí você tem, então, um aumento da população que dobra a partir até 1800 e depois tem um pico de 1800 para hoje de 1 para 7 bilhões. Então, o que acontece aí? Vai se formar a escola que nós temos hoje, que é diferente da escola oral. A escola oral é uma escola de repasse de conhecimento através da voz. E a escola que a gente vai fundar a partir da chegada do papel impresso é a chegada do material didático impresso, que tem uma característica que funda a escola. Então, olha só, quando a gente está falando da chegada do mundo digital e da internet, do computador, na verdade a gente está falando de uma nova possibilidade de transmissão de conhecimento, que a tecnologia traz, mas a tecnologia ela é uma indutora de uma mudança, ela não é a mudança em si. É como se a gente tivesse, como diz lá um ditado chinês, você está olhando a Lua, né? O dedo está apontando a Lua, você está olhando para o dedo e não está olhando para a Lua. Né? Então a gente tem que começar a olhar para o que vai acontecer a partir da chegada dessa tecnologia. Então, o que vai acontecer? A gente está mudando a maneira, a gente está fazendo uma modificação na base da transmissão de conhecimento. A transmissão de conhecimento que era feita, né, de uma determinada maneira vai ser feita de uma outra maneira. E não é a passagem do material didático que vem empacotado dentro de um livro impresso de papel para um outro material didático que vem empacotado dentro de um CD ou dentro de um site na internet, como tem muito curso à distância querendo fazer, você empacota e você distribui esse conhecimento. Não é isso. O que acontece? A gente está diante de uma tecnologia cognitiva que está chegando, de um ambiente cognitivo, que cria um processo de reintermediação, que cria um descontrole das ideias. E é esse o descontrole das ideias, né, é o aumento da produção de conhecimento por fontes não tradicionalmente produtoras de conhecimento, né, é essa nova maneira de produzir essas ideias, e ainda mais com a possibilidade, né, de qualquer pessoa, de uma forma mais barata, produzir também conhecimento, né, e de você poder atualizar esse conhecimento. E aí é uma característica do digital em determinados sites, que é a característica forte do Wikipedia. Então você tem um modelo, que é o modelo do livro impresso, que é um modelo centralizador, que produz um determinado ambiente, um material didático, transmissor de conhecimento, e dissemina esse material didático via papel impresso, né, e que você coloca o papel do professor como um retransmissor, obviamente, que com toda a possibilidade que ele tem de adaptação, mas de, querendo ou não, retransmissor de um conhecimento que foi definido por um cientista ou por um pesquisador lá atrás, que foi aprovado por alguém num determinado ambiente acadêmico, que foi, então, disseminado para a escola, carimbado por um líder alfa que definiu, não, isso aqui pode circular nas escolas, e aquilo foi disseminado. Então, esse material didático, esse modelo de educação, que tem a ver com poucas fontes, nas empresas, na mídia, né,
no governo, né, na estrutura que a gente tem hoje, a gente está entrando num outro mundo em que você tem um descontrole das ideias inicialmente, que vai provocar um descontrole social, econômico, político, um novo ambiente de participação em todas as áreas da sociedade, muito mais participativo, em que a gente vai sair de um cidadão que hoje é muito mais receptor para um cidadão que é muito mais produtor, que foi o que aconteceu em 1450, que o cidadão pré-prensa, ele era muito mais receptor do que foi depois, porque você aumentou o número de autores que podiam produzir coisas na sociedade e você aumentou o número de pessoas que tinham acesso àquela informação, que é o que está acontecendo hoje. Então a gente está indo para um mundo em que a gente precisa, que a gente tem, primeiro, um novo modelo de transmissão de conhecimento, e esse novo modelo de transmissão de conhecimento cria uma nova cultura de troca de conhecimento, e a escola tem que refletir isso. Então não é um problema, não é a introdução do computador em sala de aula, não é a distribuição de tablets para os professores que vai resolver o problema da crise entre o século XX e o século XXI. A escola que a gente está em hoje não é uma escola do século XX, é a escola do século XVI. É a escola do papel impresso. É a escola que está fechando um ciclo de 400 anos. E a gente está abrindo um novo ciclo, que é o ciclo da transmissão de conhecimento de uma nova maneira, para um novo personagem, que não é mais aquele personagem passivo. Então esse jovem, quando ele tem a possibilidade de produzir, né, coletivamente, quando ele tem a possibilidade de ter acesso ao Google, de conferir se aquele material didático é a última atualização, se ele chega no Wikipedia e começa a ver, ele já está dando o sinal de que ele está entrando num outro ambiente que não tem nada a ver com tecnologia. É um outro modelo de produção de conhecimento. Né? Na minha sala de aula, por exemplo, que eu dou aula para pós-graduação, normalmente na área de comunicação, marketing digital, né, gestão de conhecimento, e eu não permito a entrada do computador em sala de aula nem de celular. Por quê? Porque eu quero estimular a troca entre os alunos. E o que é interessante é que quando eles começam a trocar e discutir, cada um tem a possibilidade de construir o conhecimento que eu deixo em aberto para a gente pensar junto, eles se sentem dentro do Facebook. Eu trago o Facebook na sala de aula sem nenhum tipo de equipamento. Por quê? Porque eles se sentem participando. Todo momento ele pode falar alguma coisa, ele pode curtir, ele pode dizer alguma coisa, ele pode participar. Então, quando a gente faz uma coisa dessa, na verdade a gente está colocando o Facebook sem Facebook. Porque o objetivo do Facebook, o objetivo da transmissão de conhecimento e da troca de conhecimento que a gente está fazendo hoje, é porque a gente está vivendo em megalópolis que a gente não pode se encontrar. Então, quando a gente produz esses ambientes coletivos à distância, é porque a gente não tem a possibilidade de se encontrar. Quando se encontra, não precisa ter tecnologia. A tecnologia que a gente precisa desenvolver é a capacidade de produzir, de conversar, de conhecer. Então, o que a gente tem que ver aí nesse mundo que a gente está entrando, e é fundamental que a gente pense sobre isso, é que a gente precisa transmitir um conhecimento de uma nova maneira, dentro de um novo ambiente, dentro de uma nova cultura. Então o que a gente precisa fazer é refletir sobre isso, começar a criar zonas de inovação, zonas de experimentação, para ver como é que a gente vai se adaptar a esse novo ambiente. Não está pronto. Nós nunca fomos 7 bilhões de pessoas no mundo. Essa é uma questão que está aí colocada. Né? Nós nunca vivemos em megalópolis como a gente está vivendo hoje. E a gente está criando um ambiente que eu chamo um ambiente da gestão da espécie, de uma nova gestão da espécie, que seria 3.0, oral, escrita e digital agora, né, para a gente poder sobreviver nas megalópolis. E a gente precisa de um novo transmissão de conhecimento e de um tipo de conhecimento muito mais dinâmico, que a escola hoje está obsoleta. Porque a escola hoje, quer dizer, a ponta produz conhecimento, obviamente em determinados níveis. Né? E a gente faz a customização desse conhecimento na cocriação. Quer dizer, não é dizer que um garoto de 7 anos, ou de 8 ou de 10 anos, vai fazer a discussão do conhecimento de um PhD em física, não é isso, mas ele pode dizer que não está entendendo e que tem uma outra maneira, e ele pode fazer um vídeo para explicar aquilo para o aluno dele, ele pode pegar o celular dele e produzir uma coisa para explicar aquilo, que vai ser muito mais fácil para os outros entenderem. Então, na verdade, quando a gente fala em cocriação, não é só a cocriação de mudar o que levou tempo para pesquisar, mas é como a gente transmite esse conhecimento que não pode ser massificado, cada um é cada um. É o que já dizia Paulo Freire, você não alfabetiza com um pacote fechado, você alfabetiza discutindo. Então a gente precisa mudar esse modelo da escola em que há uma produção de conhecimento, em que há uma cocriação de conhecimento, em que há uma troca de conhecimento, e que o papel do professor já não é mais aquele transmissor de conhecimento do papel impresso. Ele é um incentivador, né, que essa produção coletiva seja da maneira de se fazer, ou de questionamento de coisas que as pessoas acham que poderia ser de outra maneira, ou de pesquisas que vão, ou de diversidades de pensamento
que é uma coisa, que é uma característica desse novo século, para a gente poder produzir uma nova escola. Então, esse modelo que a gente está falando, e quando a gente está discutindo isso, a gente está pegando, né? A gente está pegando o dedo, está colocando o dedo que está apontando para a Lua, em vez de a gente olhar para a Lua, a gente está olhando para o dedo e quer botar o dedo. Como se a gente quisesse assim, ó, a gente vai manter a escola do jeito que está, tudo direitinho, não vai mudar nada, mas vai colocar um computador agora para o professor. Tudo bem, não estou dizendo que o professor não tem que ter computador. Agora, o que ele vai fazer com esse computador? Ele vai pegar o computador, vai pegar o material didático, vai botar um PDF, ele vai levar para a sala de aula agora, está aqui o PDF. E daí? Não vai resolver o problema, porque esse cara, esse jovem, ele vai chegar daqui a 5, 10 anos, quando ele começar a trabalhar, ele vai trabalhar em redes sociais corporativas, ele vai trabalhar com o consumidor que está cocriando, ele vai trabalhar com um ambiente muito mais instável, ele vai trabalhar com mudanças, e é uma coisa fundamental, ele vai trabalhar com problemas e não mais com os assuntos, que é, para fechar, é o que a gente tem hoje nas escolas. A gente dividiu as disciplinas por assuntos e dividiu tudo por matérias, porque a gente vive... Para fazer a disseminação no papel impresso, a gente precisou fazer isso. E a gente foi criando uma certa decadência cognitiva, porque os assuntos eles não são interdisciplinares. Então a gente está caminhando para um outro modelo também que vai retornar, como aconteceu em 1450, com a Renascença e com o Iluminismo, para as grandes questões filosóficas e para, de novo, pensar em problemas. Em vez de a gente pensar em ciências e disciplinas, a gente vai discutir problemas, né? Vamos discutir o aquecimento, como a gente reverte o problema do aquecimento global, como a gente se comunica melhor, como a gente aprende melhor, em vez de discutir comunicação, educação ou ecologia. Então a gente tem que colocar os problemas e deixar que esses problemas possam ser resolvidos e que a gente possa repensar esses problemas e que esse ensino seja voltado para esses problemas e não mais para os assuntos que são autoritários, são pouco criativos e que fazem com que a gente tenha uma escola hoje, que é uma escola, que eu não diria que é uma escola, eu diria para o mercadante, a escola que a gente tem hoje não é uma escola do século XIX, é uma escola do século XVI, né? E que a gente agora precisa construir uma nova escola, porque a gente tem hoje uma nova mídia que transmite o conhecimento, que muda completamente o modelo cultural de transmissão de conhecimento, e esses ambientes que a gente está chamando hoje de escola, que pode ter outro nome mais na frente, né? Esses ambientes precisam refletir esse novo modelo, que não é, que a tecnologia é apenas indutora, condicionadora de uma nova grande cultura que está chegando aí. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha sido útil. Obrigado.